Eleições 2016. Banda B, a rádio eleita pelo povo. Muito bem, nós estamos de volta agora 4 horas, 1 minuto, 4 e 1. A partir de agora a gente dá início à 4ª entrevista da série que estamos promovendo aí com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. São 9 candidatos. Na segunda-feira nós recebemos aqui o candidato pelo PRP, Afonso Rangel. Tivemos na terça pelo PSOL a candidata Xênia Mello. Em função do feriado não tivemos aqui a nossa programação normal. Ontem recebemos o candidato pelo PMDB, Requião Filho, e agora nós recebemos o candidato pelo PROS, Ademar Pereira, tem 55 anos, o PROS que é o Partido Republicano da Ordem Social. É professor, também empresário, proprietário da Escola Atuação, também proprietário do Espaço Torres, atualmente é vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. Entre 2009 e 2012, foi presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná. Ademar Pereira, bem-vindo às Ondas do Rádio. Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, os ouvintes aí da Banda B. Obrigado por aceitar o nosso convite, em nos ajudar aqui a utilizar o veículo rádio, que é uma das plataformas de comunicação mais democráticas, para que a gente chegue até o curitibano, até o eleitor, apresentando aí as propostas, as soluções, quais seriam as soluções para administrar uma capital tão importante quanto a nossa, não, Ademar? Sem dúvida, e assim, agradeço mais uma vez a oportunidade, né? A Banda B é uma rádio, uma das campeões da audiência da cidade, é uma oportunidade muito democrática que todos os candidatos têm para apresentar, né? Tanto os políticos, né, que estão sempre na mídia, como a gente, que é uma candidatura outsider, né? Nós somos empresários, gente de fora da política. Eu costumo dizer que eu estou do lado dos pagadores de impostos, né? Então acho que é uma oportunidade muito grande para a gente poder debater um pouco, né, a cidade, os problemas e apresentar o que nós chamamos de soluções para Curitiba. Bom, o senhor é empresário, né, do setor de ensino da iniciativa privada, portanto, e eu esqueci de dizer também é professor, né, conhecido como professor Ademar. Então, nada mais justo que a gente comece falando sobre um dos grandes desafios, né, pelo país afora, que é a educação, né? Precisamos de investimentos permanentes na educação, buscando principalmente a qualidade de ensino. De que forma o senhor enxerga hoje a educação pública aqui em Curitiba? Quais são os desafios e como superá-los, candidato? Eu acho que a gente tem um desafio grande na educação do Brasil, e Curitiba não é diferente, né? Em que pese saiu agora o resultado do IDEB, né? Que Curitiba está em primeiro entre as capitais. Já faz alguns anos que tem essa abordagem, assim, entre as capitais. Curitiba é a primeira do IDEB, até cresceu um pouco no IDEB. Mas assim, quando você compara coisas ruins, um pouquinho melhor é melhor, né? E a educação de Curitiba não é tão melhor assim. Nós temos uma boa infraestrutura, temos muito bons professores, mas ainda quase metade, uns 40%, 45% das crianças chegam no 5º ano e vão para o 6º ano e sem saber ler direito. Eles leem um texto de 10 linhas e não conseguem dizer o que leram. Isso aí é o que se chama de analfabeto funcional. E assim, os resultados aparecem no 6º ou 9º, quando você tem um grande índice de reprovação no 6º ou 9º, e tem também um grande índice de evasão já no 6º ou 9º, e daí no ensino médio, na escola pública, no Brasil todo, em Curitiba, no Paraná, não é diferente. Então, o desafio da educação está em você investir, como você fala, mas não só dinheiro, mas investir nas pessoas da educação, né? Então, o que eu sempre digo, eu tenho dito isso para os professores hoje, né, já tenho falado como candidato a prefeito, nós precisamos dar mais autonomia para os professores da rede pública, falando em rede municipal. Os professores hoje, eles estão dentro da sala sozinhos, né? Eles trabalham sem ajuda, eles têm lá que fazer inclusão, eles têm que atender a diversidade dos alunos. Com esse processo de ciclo básico que nós temos de aprovação automática, você tem um nivelamento por baixo, sem apoio. Esse modelo ele tem vários problemas no ciclo básico. O primeiro falta a estrutura funcionar de outra maneira. O segundo problema é a mentalidade, a nossa cultura brasileira. O brasileiro não é um cara de estudar porque tem que aprender. O brasileiro estuda para a prova. Ele estuda porque tem que fazer um teste. Ele estuda porque ele vai ter que prestar conta para alguém. É da nossa natureza isso, a gente deixa para a última hora as coisas. E nós somos assim desde criança. Então o ciclo básico é muito pernicioso para o processo de aprendizagem.
porque o aluno não é desafiado o suficiente. Então esse é um problema importante que nivela por baixo os alunos. Você vai empurrando eles para frente e aí não recupera mais. Quando ele passa para o segundo, para o terceiro ano e ele não conseguiu ler, ele não recupera mais. Daqui a um pouco ele vai ser analfabeto funcional e aí o processo de alfabetização muda de método, né? É a alfabetização de adulto. Então nós temos um grande problema. Assim, se investe muito dinheiro, né? A escola de Curitiba custa R$900 por aluno, por mês. Né? É mais que a média das escolas particulares. E o resultado está muito abaixo do que se propõe uma escola que tem que ensinar a ler, escrever e fazer conta no mínimo. Bom, quando a gente fala do ensino fundamental, o senhor defende qualidade. Agora, falando de CMEIs, né, as creches, como as pessoas entendem, aí a gente precisa falar de quantidade principalmente. Quais são as propostas do senhor para aumentar as vagas em CMEIs na capital? Eu tenho falado muito disso. Eu criei um plano, dentro do nosso plano de governo, nós criamos um negócio chamado Soluções para Curitiba. E um dos itens é esse, Vale Creche, eu chamei. Não dá para enfrentar a questão das vagas nas creches através da construção de escola. É porque você está dando prioridade para o material, para o físico. E nós precisamos de atendimento, de serviço. Então hoje nós criamos o projeto Vale Creche, e nós vamos fazer isso através das creches comunitárias. A maior, hoje em Curitiba, creche comunitária já existe, é uma parceria público-privada com entidades. Elas atendem hoje 9 mil alunos da rede pública, né, nas creches. E elas não atendem mais porque, primeiro, a prefeitura só paga R$400 para elas por mês, por aluno. E segundo, ela não tem ajuda da prefeitura no que diz respeito a uma infraestrutura. É uma burocracia grande, um aperto da vigilância sanitária, para atender assim, umas exigências que são discutíveis, no mínimo, para dizer o mínimo. Sabe? Então, assim, eu já conversei inclusive com eles, eu conheço bem eles. Dá para dobrar o atendimento e zerar a fila da creche em um ano, só através das creches comunitárias. Atende 9, 10 mil crianças a mais, com custo de R$400, R$500 por mês. É um terço do que custa uma criança na creche do CMEI. Um terço. Né? Tem outros problemas. Nós temos uns 5, 6 CMEIs construídos com dinheiro federal que o prefeito recebeu e estão fechados. Porque falta gestão, falta fazer funcionar as coisas. Né? Então, por exemplo, poderia pegar esses prédios que estão ali, são prédios bons, bonitos, poderia terceirizar, faz uma parceria, faz um comodato com as creches, mas atenda a população. Não, tem fila na creche, você vai na periferia, tem creche fechada, nova, e não funciona. Então, assim, nas creches é um processo de ineficiência só, sabe? Tem uma mentalidade curta em relação ao atendimento da população. Não é esse. E nós vamos enfrentar isso e vamos resolver rapidinho. Bom, são 4h09. Nós estamos conversando com Ademar Pereira, candidato à Prefeitura de Curitiba pelo PROS. 4h09, é isso, Marco Pisa? 4h09 a gente vai ter aqui um total de 25 minutos de tempo para que a gente possa conversar. Ok, professor? As políticas de valorização às pessoas, eu quero falar um pouquinho sobre a assistência social e trazer aqui um problema que ele é visível aos curitibanos, que é a população de rua. Há estimativas de que hoje nós temos aí 1.700, aproximadamente 1.700 moradores de rua em Curitiba. Como resolver esse problema que foi, inclusive, motivo de muita polêmica? Alguns mais radicais defendendo que as pessoas teriam que ser tiradas à força. Isso fere a nossa Constituição. Como resolver isso? Tem várias... A gente acaba discutindo a coisa errada. Né? Os moradores de rua, na verdade, nós temos que enfrentar o problema. E é isso que a prefeitura não faz, ela faz de um jeito errado. Enfrentar o problema tem que olhar ele de tem 4 tipos de gente que mora na rua, quatro problemas. Né? Tem o primeiro problema, que não tem um tanto de gente na rua, que são procurados pela polícia. Eles precisam ser presos, são os que lideram o tráfico de drogas ali, eles que alugam os colchões para as pessoas dormirem à noite. Então esse pessoal precisa cumprir a pena dele, é caso de polícia, não é caso de assistência social. Nós temos que enfrentar o problema através dos drogados, dos dependentes químicos. E tem um tanto de pessoas ali que são dependentes de crack, dependentes de álcool, mas muitas dependentes de crack. Esse é outro tipo de tratamento. E esse não é a FAS que tem que fazer. Tem que fazer através de parceria com as entidades que são especializadas em tratar dependentes químicos. Isso é feito em Belo Horizonte, em alguns capitais, já é feito assim. O poder público tem uma abordagem de forma equivocada. Precisa ter uma entidade. E isso eles fazem melhor do que a FAS, por exemplo. A FAS trabalha muito, as pessoas lá se esforçam muito, mas o resultado é pequeno, a ineficiência é grande.
por conta que não ataca o problema da maneira certa. O terceiro morador de rua que nós podemos atacar que é outro tipo de gente, é aquele que é recém fugiu de casa, é um jovem, que a família está com dificuldade, ou ele tem dificuldade de se adaptar com a família. Esse sim é caso de assistência social. Tem que identificar a família, qual é o problema da família. Às vezes ela está desempregada, às vezes tem problema de relacionamento psicológico, tratamento. Então é um tratamento social. E tem um quarto, pessoal, que esse sim é o morador de rua, é o homeless, é o que tem no mundo todo. Esse é aquele cara que vive na comunidade ali, as pessoas ajudam, eles conhecem as pessoas e não fazem mal para ninguém. Esses aí devem ficar na rua. Os outros têm que ser tratados de outra maneira. Esses que têm que ficar ficando na rua, eles têm que seguir regras sociais. Não pode ser permitido, não é permitido que você jogue lixo na rua. Tem lei para isso. Se você jogar, você é multado. O cara também não pode fazer necessidades fisiológicas na rua. Ele tem que ir dormir no abrigo, ele tem que seguir certas regras. Então ele pode ficar na rua, ele é um homeless, tem no mundo todo. Então o que está faltando é enfrentar o problema. E talvez, candidato, até uma discussão mais profunda envolvendo todos, né? Porque essa população ela deixa de ser invisível quando traz problemas para as ruas centrais, para o comércio. E o senhor é da iniciativa privada, é um empresário, sabe muito bem disso. Talvez uma discussão até chamando mais a responsabilidade desses grandes empresários, né, que sofrem com esse problema. Mas eu acho que a gente empurrar para o pagador de imposto mais um compromisso, a gente paga imposto, a sociedade paga imposto. Não empurrar, uma discussão em conjunto. Sim, soluções em conjunto. Sim. Isso sim, porque tem pessoas ali que de repente a família está precisando de um emprego. E é possível você ajudar ela através da assistência social. É isso que eu estou dizendo. Às vezes a família precisa de um treinamento, ou o jovem precisa de um treinamento. A assistência social pode fazer esse encaminhamento. Mas acho que é uma ação do poder público. A sociedade, os empresários, os comerciantes, não faz sentido o comerciante chegar às 9 horas para abrir sua loja e está cheio de gente dormindo na rua e eles não poder... Como é que faz? Ele tem que pagar aluguel, imposto, os funcionários, né? Então eu acho que a gente tem que colocar as coisas no seu lugar. Existe poder público para fazer essa regulação da sociedade, com leis, com judiciário, com legislativo. E senão não faz sentido ter prefeitura, prefeito, governadores, pagar imposto. Se a sociedade tiver que enfrentar as coisas sozinha, nós podemos mudar de sistema para outro sistema daí. Não é um sistema de poder público como nós temos hoje, né? Bom, são 4h13. Vamos à pergunta, Marco Pisa, a pergunta que foi gravada aí pela nossa audiência no 8407-0550. Giovanni, eu me chamo Karina Maia, trabalho com recursos humanos e pego ônibus todos os dias em Curitiba. O transporte está muito precário, é muita gente para pouco ônibus e eu gostaria de saber quais são as propostas para melhorar o transporte coletivo em Curitiba, quais são as iniciativas para mudar isso. Ok, muito obrigado pela sua participação. Transporte coletivo, a pergunta da Karina, Ademar. O transporte coletivo de Curitiba está entrando em colapso. Eu perguntei no debate que nós tivemos com o prefeito, perguntei para ele tem mais informações do que a gente, né? Quando é que ele vai entrar em colapso? Ele não respondeu, né? Mas ele vai entrar em colapso. E nossa proposta, nós temos que mudar a lógica do sistema para quebrar essa corrente perniciosa que é focada no negócio. Temos que focar o serviço de transporte urbano no usuário ou no cidadão. Então, nós vemos com uma ideia que não é ideia nova, né? No mundo todo é assim, chamando de bilhete único. Você vai pagar uma taxa por mês para você usar o sistema como você quiser. Então você não tem que ficar viajando na cidade. Hoje a grande reclamação das pessoas é que demora muito para você ir de um lugar ao outro, porque você pagar uma passagem só, você precisa integrar nos terminais. Então você leva todas as pessoas para um lugar, depois todas para o outro. Por isso que tem a questão do congestionamento dos ônibus muito cheio. No horário de pico está tudo lotado. Essa é uma das causas. A segunda causa, que foi essa mudança que eles fizeram na forma de fazer a concessão. Antes era por quilômetro rodado, agora eles criaram o passageiro quilômetro rodado. Então você tira ônibus para aumentar o número de passageiros, para daí melhorar a eficiência do ponto de vista financeiro do sistema. Porque hoje existe um problema importante, que você paga caro e você tem um serviço ruim. Mas quem está insatisfeito hoje é o usuário. A prefeitura, a Urbis, não estão insatisfeitos. A Urbis recebe 4% da tarifa. 800 milhões por ano, ela recebe 40 milhões, 30 e tantos milhões. A prefeitura recebe 2% de ISS. E a empresa, pela planilha, recebe 6% de lucro. Está todo mundo tranquilo. O único que está insatisfeito é o usuário. Então o bilhete único, a gente quebra essa corrente, foca no usuário o serviço, porque o serviço é para o usuário. E aí o usuário vai fazer o seu itinerário, vai poder usar o ônibus para ir na missa, para ir no parque, para ir no shopping, para fazer o que ele quiser.
Ele não precisa ter carro daí. Hoje nós temos que ter quem vai de ônibus para o trabalho tem que ter um carro para ir no mercado. Ele não pode ir no mercado de ônibus, porque tem que pagar mais uma passagem. Na Europa é assim, em toda a cidade, no mundo funciona assim. Você paga por mês, por semana, por dia, né? Quem já viajou sabe disso. Você vai nas capitais da Europa, você compra um bilhete por 7 dias, você vai ficar lá. Você anda de metrô, anda de ônibus, né? Você, por região, tem uma região maior, paga um pouquinho mais caro, uma região menor. É o que temos que fazer em Curitiba, integrar com a metropolitana, definir um bilhete único para que o usuário possa fazer o seu itinerário. E aí fazer uma organização desse sistema para que a gente diminua os gargalos, transformando esses terminais que nós temos hoje, que eles só servem para as pessoas passarem de um ônibus para o outro, em estação. Estação é como um shopping. Né? Você tem lojas, pode ter empresas, pode ter farmácia dentro, que a sociedade pode usar, porque não é só para quem manda de ônibus, é para todo mundo que mora naquela região. Então você viabiliza melhor, você pode ter renda desse shopping, é uma questão de inteligência. E aí você pode vir com o VLT nesses eixos e tal, mas nós precisamos fazer a cidade para o cidadão, focar os serviços da cidade para o cidadão. Bom, vamos avançar um pouco mais nessa questão, mobilidade urbana. Alguns defendem que Curitiba carece de trincheiras e viadutos. Outros dizem que não é esse o caminho, né, no planejamento para melhorar a fluidez do trânsito na capital. Como o senhor resolveria essa questão? É que o problema é que fica discutindo o sexo dos anjos, né? Ou é uma coisa ou é outra. Na verdade, são as duas coisas. Tem lugar que tem que fazer uma trincheira, tem lugar que tem que resolver o problema. A solução, na maioria das vezes, não precisa ser essa. Nós temos algumas ideias para isso. O problema de mobilidade não é um problema de Curitiba, é um problema do humano, do mundo. Todo lugar que tem gente tem carro, e o carro é a maravilha do humana. O carro é a maravilha do século XX. E nós não vamos abrir mão do nosso carro. Então nós temos que ter algumas soluções, usando a inteligência para diminuir esses horários de rush. Então, por exemplo, nós temos que fazer em Curitiba um aplicativo de van executiva. Por exemplo, vans executivas. Para pegar as pessoas que vão tudo para a cidade industrial, por exemplo, não precisa mais de carro. Se tiver uma van, para ela sentada, acessando sua rede social, lendo um livro, vai e volta como uma van escolar. Se você imagina o seguinte, se você colocar 100 vans dessa na cidade, que é pouca coisa para uma cidade desse tamanho, só para fazer uma conta simples, você tira 1.400 veículos da cidade no horário de rush. Você dá uma aliviada. Você colocar um aplicativo de troca de caronas. Tem que ser feito, porque daí eu vou com o meu carro um dia, você vai com o seu outro dia. Nós moramos na mesma região, eu passo na sua casa, no outro dia você passa na minha, vamos para o mesmo lugar, para a mesma região da cidade. A gente tira lá, coloca 1.000 pessoas nisso, são mais 500 carros fora da rua. E as ciclofaixas? Pois é, eu vou chegar ali. A outra alternativa razoável é você melhorar os caminhos alternativos. A cidade de Curitiba tem muitos. Quem conhece bem a cidade sabe disso. O Waze conhece bem melhor que nós. Então a gente precisa pegar o quê? Identificar esses caminhos, melhorar o pavimento e sinalizar para que se distribua o trânsito na cidade. Você melhora o horário de rush, melhora o fluxo das pessoas. Se você olhar de cima nas vias rápidas, a cidade é congestionada nessas vias, nas outras ela está vazia, né? As ciclovias. Ciclofaixas, esse modelo que se criou aqui em Curitiba e você fala no Brasil, isso formas, eu digo, solução aleatória, né? Tem que criar ciclovias. E Curitiba tem que ter um projeto de ciclovia regional. Não um projeto de ciclovia da cidade toda no primeiro momento. Por exemplo, você pega a região de Boqueirão, Grande Boqueirão. Aquilo é uma mesa. Você faz um projeto de ciclovia bem feito, com iluminação, com ciclovia, que as pessoas possam se deslocar dentro da região toda. Né? E as pessoas possam usar para lazer, possam usar para... Porque tem um monte de rua lá que não é usada para nada. Inclusive nem antipó não tem mais, só tem buraco lá. Se você fizer isso, você melhora bem. Então você pode fazer projeto de ciclovia por região e integrar usando transporte coletivo. Bota um bagageiro no ônibus, coloca a bicicleta, o cara vai para Boa Vista do Boqueirão. Chega lá, pega a sua bicicleta, anda de volta. Não é possível, o cidadão normal, comum, não vai do Boqueirão a Boa Vista de bicicleta. As pessoas não vão conseguir, é só um esportista, uma pessoa que está preparada. Tem que usar inteligência. Mobilidade não tem solução. Você tem que melhorar, mas com inteligência. O que nós não temos é isso, inteligência. Não é você pensar, pintar as faixas, não sei o quê. Isso é solução acessória, não resolve o problema. Bom, candidato, nas audiências públicas realizadas pela atual gestão, os principais pedidos da população na infraestrutura, pavimentação. Aí entra a questão de segurança pública, né? Lembrando que não é uma obrigatoriedade, né, uma responsabilidade direta do município, mas sim do Estado. Em terceiro aparece saúde. Qual o raio-x que o senhor tem da saúde aqui em Curitiba? Bem, a saúde eu tenho assim, nós temos uma infraestrutura
de saúde boa. Como na maioria das nossas coisas de Curitiba tem uma infraestrutura boa. Temos 110 unidades de saúde, tem umas 2 ou 3 que estão prontas e não estão funcionando porque não tem gestão, mas temos 110, temos UPAs, 9 funcionando, e então temos uma infraestrutura boa. O que não tem é gestão. Nós temos hoje ainda que, quando eu vim para Curitiba, eu fiquei na fila do SUS na época para pegar ficha para o meu sogro fazer consulta, 5 horas, 4 horas da manhã. Ainda hoje é preciso fazer isso. Não é possível. Você tem um tanto de gente que vai lá, um tanto de pessoas que vão fazer consultas. Você tem que fazer um sistema para ela marcar por telefone ou por um aplicativo. Tem que melhorar a infraestrutura, melhorar o atendimento das pessoas, focando na gestão. E assim, o que falta hoje nos postos? Falta remédio, falta o médico, falta enfermeiro. Não é que não falta, tem. Mas onde é que estão essas pessoas? Estão trabalhando na burocracia, estão faltando por falta de gestão, por falta de organização. Então, assim, precisa fazer, claro, tem que contratar, tem que usar a inteligência. Mas hoje a saúde, ela pode melhorar muito só com a gestão eficiente do sistema. Por toda a sua fala até aqui, eu entendo que, e me corrija se eu estiver errado, o senhor está querendo dizer que a gestão ou as últimas gestões foram desprovidas de inteligência? É isso? Eu não sei, não dá para dizer desse jeito que pode ofender as pessoas, né? Mas a gente pode dizer o seguinte, já me falaram assim, parece muito fácil. E eu diria para você, Giovanni, assim, essa cirurgia de cérebro é difícil, é complexa, não é? Para mim, para você. Mas um neurocirurgião faz 2, 3 por dia. Entende? O que não pode é nós colocarmos pessoas que nunca administraram uma panificadora para administrar uma cidade. Ele nunca montou uma equipe, ele não tem noção de gestão. Mas eu sou formado num curso de gestão, não sei das quantas. O curso de gestão, não sei das quantas, não te prepara para fazer gestão. Então, o que nós temos hoje é que as pessoas não têm a experiência de gestão. Os nossos administradores, nos últimos anos, todos eles são, o máximo que a gente pode chamar eles, são ordenador de despesas. Eles organizam, fazem despesa. Não tem uma eficiência de gestão, não tem foco no usuário, não tem uma preocupação com o pagador de imposto, né? O empresário, o empreendedor da cidade de Curitiba hoje, demora 6 meses para pegar uma licença. Você vai construir uma obra qualquer em Curitiba, demora 1 ano para ser o alvará. Não tem mínimo foco. Isso é falta de eficiência na gestão. Então não é uma questão de inteligência. Inteligência todo mundo tem. O que não tem é experiência, o que não tem é a vivência de vida real. Candidato, nosso tempo está acabando aqui. Uma última pergunta. O senhor está em uma coligação pequena, né? Um partido pequeno se a gente compara aos mais tradicionais. Historicamente, os partidos menores são vistos como fantoches, né? De interesses que às vezes superam a vontade de ocupar um cargo no executivo. Como o senhor faz para mostrar para o eleitor aqui em Curitiba que é muito exigente, que não está sendo usado por uma pessoa ou por um partido mais experiente, como as pessoas mesmo entendem no popular, os chamados laranjas, Ademar? Eu para laranja sou um cara meio azedo, né? Não sirvo muito para laranja. Eu tenho que agradecer, na verdade, o Tico Kuzma, que é o presidente da Executiva Municipal, e o Toninho da Fazenda, que é o presidente da Executiva Estadual, que foram os que apostaram, queriam uma candidatura nova, outsider, e me convidaram. Quando me convidaram, eu disse, olha, eu tenho um certo pensamento, não sou um cara muito fácil de vender no pacote, assim que os partidos acabam fazendo, mas os partidos têm isso, né? Na verdade, eles ficam buscando a melhor alternativa de poder, não é uma alternativa de cidade, a melhor proposta de cidade. Eu, quando fui convidado nessa perspectiva. Me debrucei sobre os problemas da cidade, conversei com as pessoas e apresentamos projeto de soluções para os principais problemas da cidade, que são eminentemente de gestão, eficiência no gasto público e eficiência na gestão. Então, assim, as pessoas hoje estão muito... A gente divide as pessoas em 2 grupos hoje na cidade. Tem o grupo dos indignados e o grupo dos que não estão nem aí, né? Que está difícil, eu tenho feito campanha na rua e está difícil, as pessoas não querem ouvir falar, né? E alguns estão indignados a ponto de agredirem, né, as pessoas. Mas assim, as pessoas vão ter que refletir, porque ou vai votar nas mesmas pessoas, nos mesmos grupos que vão usar a nossa cidade para a próxima eleição, ou vão votar numa candidatura que tem um plano, que tem um projeto para a cidade. Hoje nós estávamos falando, inclusive, nós não colocamos, não vamos na imprensa ou na rua com o nosso caminhão pedir voto. Nós vamos colocar a nossa como alternativa para a cidade. E é essa a ideia. Quer dizer, essa questão dos partidos, nosso partido teve uma ideia e a gente está trabalhando nela. Construir um projeto de soluções para a cidade. Mas o senhor já foi procurado por um partido maior, agora, nesse pleito?
Eu não, porque as pessoas já me conhecem, eu não sou muito fácil de conversar essas coisas. Mas o partido foi procurado. Depois que nós estávamos pré-candidato, foi procurado pelos outros partidos, porque tanto que se aglutinaram todos nos mesmos grupos, né? Mas nós tínhamos um compromisso, eu tinha um compromisso com as pessoas e as pessoas tinham comigo, essas pessoas do partido. Que eu digo, é um caso atípico, né, da nossos partidos, né? Então é muito interessante, está muito divertido fazer a campanha, porque assim, eu já dizia isso ano passado, eu não imaginava que eu seria candidato, eu fui convidado, foi surpresa para mim, mas eu dizia, vai ser muito divertido, as pessoas estão muito indignadas com os políticos e tudo. E eu achava que eu ia participar, né, dos bastidores, assim, eu estou participando na linha de frente. Está muito divertido, muito interessante, e acho que a população vai acordar, né? Nós vamos trabalhar para isso, nós vamos acordar eles com som, foguete, né? Vamos trabalhar. Ok, os 25 minutos aqui para o candidato pelo Partido Republicano da Ordem Social, PROS, Ademar Pereira, ele que é professor e é empresário. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios, uma boa tarde e boa sorte nessa caminhada. Eu que agradeço, e vote 90 ou deixe como tá.